gente, sentando, ficando todo mundo quietinho, para eu falar mais um pouco. Senão não dá tempo. Vocês estão lembrando do parágrafo, um parágrafo de André Luiz que deu 11 páginas? Então, não dá tempo da gente falar tudo se não voltarem. Bom, vamos dando início então, tá? Espera aí. Quando aparecer lá, você me mostra. Tá. Então, gente, olha só. Vamos voltando que os colegas vão chegando devagarzinho e a gente já vai começando. Essa parte aqui é muito interessante a gente pensar sobre a nossa encarnação, sobre o nosso hoje, né? Os espíritos que estão lá, a gente está vendo que eles se preparam, aprendem várias coisas, planejam a existência, vêm para a Terra, reencarnam e às vezes não conseguem dar conta do que combinaram, né? Aí a gente fica pensando, como é que é conosco, né? Nós estamos no plano espiritual, percebemos que precisamos reencarnar, mas às vezes nós não temos méritos para planejar nossa própria existência. E aí a gente pede ajuda, aqueles que estão mais próximos, que já são superiores a nós. Eles abonam nossa existência, eles intercedem pela nossa nova oportunidade, nos ajudam a planejar, e a gente lá, agradecido, diz para eles, vou estar sempre contigo, não me desampare. Mas quando a gente chega aqui, como é que a gente se comporta? A gente esquece, né? E muitas vezes a oportunidade se perde. E eles dizem que a gente chega aqui na Terra, aí é a ambição desmedida, a existência cômoda, que a gente gosta de conforto, a tirania doméstica, a preguiça e a vaidade que nos põe a perder. O Arnice, só uma consideração. A gente aqui vê uma questão onde ele fala de quando a gente volta e encarna, se esquece. Mas nós precisamos executar uma reflexão da nossa importância enquanto família, que lembra ao reencarnante os compromissos assumidos. Isso daí é algo que, se você que recebeu um filho, que tem um filho, repete no seu filho esse mesmo modelo, que ressalta os seus equívocos, os seus erros, você já faz este filho virar um adulto com uma deformidade de caráter. Porque ali a gente vê esse aspecto de se auto-identificar. Mas a função da gente, ao se auto-identificar, é começar a ficar mais fácil, a fazer fácil aqueles outros que chegam nos nossos lares. Né? A gente vê os espíritas, as famílias espíritas, elas educam muitas vezes os seus filhos com os mesmos valores deturpados e deformados que eles receberam muitas vezes na sua vida. Então, assim, a gente fala das nossas lutas individuais, das nossas dificuldades individuais, mas a partir do momento que você recebe um filho no seu lar, reformule nele, faça valer nele as transformações que a obra fala. Por que será que a gente só vai identificar isso ao ficar adulto e vir para a casa espírita? Né? Então, assim, é imprescindível. Eu tenho os meus vícios, eu tenho os meus erros, sou um adulto, um burro velho. Mas eu tenho um filho que eu posso mudar isso ainda, que eu posso revisar. Eu tenho um neto que eu posso revisar isso. Eu tenho alguém próximo a mim. Porque aí surge essa possibilidade de auxiliar e ajudar as crianças a viverem algo diferente, né? Esse compromisso que a gente assume com a educação nos estimula a ser melhor, né? A nos tornar melhor para ser um bom exemplo, né?
olha só o que eles falam, que grandes massas batem as fontes do espiritismo sagrado, tão só no propósito de lhes mancharem as águas. São caçadores dos interesses pessoais. E aí a gente lembra da literatura espírita. Quantas obras são lançadas sem nenhum fundamento espírita, sem nenhum conteúdo espírita? Né? É assim, um simples ganho, é o interesse pessoal daquele autor. Então a gente tem que prestar muita atenção nisso, na valorização que a gente dá às coisas, fazer tudo com conhecimento daquilo que a gente deseja praticar, porque os interesses pessoais é que põem a perder qualquer ação, qualquer atividade. No Livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual o sinal mais característico da imperfeição do homem? O interesse pessoal. Então, toda vez que a gente estiver numa atividade visando somente o nosso próprio interesse, a gente pode parar com ela, reformular aquela ideia, porque a gente não está no bom caminho. E aí a gente conclui com isso, né, que não há tempo a perder, né, que agregado ao conhecimento que a gente adquire, vem a responsabilidade, e que o descumprimento dos deveres que a gente assume vão acarretar para nós prejuízos graves, né? Então precisamos ser, acima de trabalhadores, servidores que atendam de boa vontade. Então nós agora vamos abordar alguns casos. São vários casos dos médiuns falidos na tarefa mediúnica aqui na Terra. Não dá tempo da gente ver todos, então vai passar o slide, vocês vão ficar curiosos, vão querer ler o livro, né? Porque não dá tempo da gente comentar todos eles. Vamos pegar, assim, os mais interessantes. Então, esse primeiro, Otávio, ele se preparou bastante durante 30 anos lá no plano espiritual. Tinha cultura evangélica, né, doutrinária, tinha amigos generosos no plano superior que o ajudariam aqui na Terra, mas mesmo assim ele cedeu à imprevidência e à vaidade. Então, qual foi a história de Otávio? Os detalhes vocês vão ver lá no livro. Ele reencarna, tem uma família estruturada, boa, amiga, né, que o educou bem. Ele fica órfão de mãe, o pai casa pela segunda vez, mas a madrasta é boa, ótima, uma verdadeira mãe, mas o pai também desencarna. A madrasta fica viúva com 6 crianças, né? E ela pede socorro a ele tinha uns 20 anos. Ela pede socorro a ele com os 6 filhos, porque 3 já eram dela e mais 3 que ela teve depois junto com o pai dele, que eram irmãos dele mesmo. Mas ele se apavora com aquilo, toma horror às crianças e se afasta. A madrasta é recolhida a um leprosário e as 6 crianças ficam sem apoio, né? Naturalmente, são encaminhadas para alguma instituição, o livro não fala, mas ficam sem ninguém. Agora, o pior de tudo, o mais grave, é que essas 6 crianças são aquelas 6 entidades que muito ajudaram no plano espiritual, que ajudaram ele a se preparar, a planejar a encarnação, que vieram para ajudá-lo. E o compromisso com aquelas crianças, o compromisso com a família, mesmo sendo solteiro, é que ia ajudá-lo a se manter firme no caminho. E ele não percebeu isso, né? Então ele prometeu fidelidade aos instrutores e devotamento às 6 entidades amigas, mas viveu revoltado entre queixas e lamentações descabidas. Ele foi levado ao centro espírita, ainda na juventude, mas lhe faltavam as qualidades de trabalhador fiel. Muitos de nós ainda nem adquirimos essas qualidades, né? A gente tem que refletir sobre isso. A gente vai aprendendo, vai fazendo, mas quais são essas qualidades do trabalhador fiel? Ele, mesmo espírita, trabalhador, não confiava nos orientadores espirituais, criticava os atos alheios, né? Mas mesmo assim o mundo espiritual continuava ali, investindo nele, aparecendo para ele, né? Trazendo mensagens amorosas, de esperança, de orientações, né?
Aqui eu já contei a história para vocês. Ele ouvida todos os seus deveres e continua ali a tragédia que ele inventou para o seu próprio tormento. Muitos de nós pensamos assim, que tragédia na nossa vida? Mas quem criou a tragédia? Quem inventou a tragédia? A dele foi ele mesmo. E a nossa? O Arnês, seria talvez válido a gente recapitular aquela questão do Vicente, que eu não sei se ficou claro para todos. Tem razão. A Kátia até me deu um toque sobre isso. Vocês estão lembrados que a gente falou do Vicente, aquele que é ex-médico da Terra também, né? E que vai ser o companheiro de André Luiz na jornada que ele faz. Então, o Vicente contou a história dele para André Luiz, né? Ele foi assassinado pelo irmão e pela própria esposa. Mas o mais interessante é o que acontece depois. Quantas vezes a gente passa por uma situação difícil sem perceber e a gente sai dela muito bem, porque a gente não tinha notado, a gente não sabia, não tinha conhecimento. Ele desencarnou e chegou muito bem, foi recebido no nosso lar muito bem, mas ele não sabia do que tinha acontecido. Quando ele ficou sabendo do que aconteceu, ele teve uma decepção. Isso acontece com a gente, né? Quando eu sei quem me fez aquele mal, nossa, mas eu confiava tanto naquela pessoa, aí a gente se decepciona e cai. Então, isso é um alerta para a gente não se decepcionar, a gente esperar menos do outro, vamos esperar mais de nós, porque se ele estava bem, porque não sabia simplesmente o que tinha acontecido de verdade, por que cair agora porque ele sabe que foi a esposa e o próprio irmão? Né? Então, o que a decepção faz na nossa vida? Né? Fez na dele e faz na nossa também diariamente. Né? E isso atrapalhou bastante a sua caminhada num plano espiritual. Olha, esse caso aqui do Acelino, pela imagem a gente já desconfia o que ele fez, né? Então ele passou 11 anos de tormentos nas zonas inferiores. Ele saiu de nosso lar também com planejamento de vida, ajudado pelos benfeitores amigos, não lhe faltou assistência em momento nenhum. Ele tinha a tarefa mediúnica no amparo, né? Através da vidência, da audição, da psicografia. Isso tudo que deveria ser fatores de êxito para a sua vida, foi o que colocou tudo a perder. Porque ele esqueceu a preparação que ele teve no mundo espiritual e chegou na Terra, se deslumbrou com o ganho fácil, né, com as facilidades da vida material e transformou as suas faculdades mediúnicas em renda material. É difícil de acontecer isso, gente? A gente vê aos montes. A gente vê muito pessoas que vendem literalmente a própria mediunidade, porque trabalham assim. Ele achava que não era nada demais. Se as pessoas pagam por um trabalho, né? Pagam pelos atendimentos de trabalho, ele achava que ele também podia atender as pessoas e cobrar. Mas ele não imaginava que ele estava envolvendo pessoas e conduzindo mais pessoas ao erro, né? Vamos dar uma descontraída? Esse aqui é um candidato a ser um médium famoso. Ok. Pode ir. Vamos lá. Vai, espírito, escreve aí. Aqui, vamos lá. Vamos escrever um romance aqui agora, hein? Vamos embora. Será que eu sou canhoto na hora da mediunidade? Peraí. Vou deixar mole aqui. Acho que não pode encostar em nada. Agora é. E na vontade de fazer xixi, peraí. Ó. Isso sou eu que tô fazendo isso. Sou eu que tô fazendo esses garranchos aqui. Gente, como é que é? Vem, espírito, vem. Eu quero aqui o escritor, o espírito. A, B, vamos lá. Uma letra. Espírito. Eu não vou pensar em nada. Tô pensando em nada. Tô com a cabeça fora da mão. E a mão não tá mexendo, não. Peraí.
Vamos no impulso e... Oh, meu Deus do céu. Será que é a caneta? Peraí. Deve ser lápis. Deve ser um lápis. Chico Xavier era lápis, né? Ó! Desisto. Vem. Osvaldo. Uou! Que susto, cara. Que é isso? Que é isso? Pergunto eu, né? O que você tá fazendo aí que não tá aqui no meu braço, aqui, escrevendo aqui o livro? Tá escrevendo o quê? Como o quê? Um romance. Um romance. Vem, pode vir pro braço aqui que eu tô pronto aqui. Vem. Cadê? Vem. Vai escrever, não? Osvaldo, você não vai psicografar. Ué, mas por que não? Eu não sou médium? Sim, mas a sua tarefa na mediunidade não passa pela psicografia. Ah, mas por que não? Ah, mas só o que eu sei é ver espírito, igual eu tô vendo você aqui. Que graça que tem isso? E que isso rende pra pessoa? O negócio bom é escrever, é fazer livro, né? O que define se o trabalho mediúnico é bom não é o tipo da mediunidade, é o médium. Se é um trabalhador disciplinado, disponível, aberto ao serviço do bem, isso é o que conta. É, mas quem fica famoso, quem vende livro é o médium que escreve romance, né? Como é que é? É isso, eu tô apertado. Esse negócio dessa crise aí me derrubou geral, meu filho. Eu tô precisando de um extra, entendeu? Então vamos parar de papo e trata de escrever aqui um best-seller, uma coisa boa, que eu tô sentindo que você tá inspirado hoje. Vamos lá. Não, melhor. Paulo Coelho já morreu? Caraca, se eu psicografasse uma parada do Paulo Coelho. Ah, então é isso. Dinheiro. Não é só dinheiro. Não é só dinheiro, não. Eu quero também fama, prestígio, dar autógrafo, tirar selfie. Um fã do livro que você vai escrever aqui agora aqui, ó. Já que você quer tanto escrever um livro, por que você mesmo não escreve? Para que utilizar da mediunidade? Ah, não escrever, eu não sei escrever. Eu não tenho dom de escrever, não é minha parada. Eu sempre fui mal em redação. Entendeu? Não, eu quero mesmo ceder meu braço aqui, você escreve e eu gerencio a venda, porque eu sou bom de matemática. Você acha que não dá trabalho ser um médium psicógrafo? Porque ele é apenas uma caneta ambulante? Uma caneta rica, se for esperto. É, Osvaldo, tô vendo que realmente você não sabe o que representa o trabalho de um médium. Posso não saber o que representa, mas eu sei quanto custa. Ok, então. Vai escrever? Eu não. Aliás, nem eu nem ninguém. Lamento te informar, Osvaldo, mas sua mediunidade está suspensa por tempo indeterminado. Você acaba de perder uma oportunidade de ouro nessa encarnação. Bye, bye. Ei, espírito, vai na volta aqui, não vai me deixar agora. Ei, menino! Oh, meu Deus, se você não quer escrever um livro, a gente faz outra coisa. Você sabe pintar quadro? Hã? Sabe dançar? Médium dançarina eu não vi ainda. A gente pode ganhar uma nota no Faustão. Hein? Se vira nos 30? Partiu? Escreve! Esse mentor foi muito bonzinho, suspendendo a mediunidade, né? Geralmente o médium fica entregue à própria sorte e vira presa aí dos espíritos inferiores, né? Aí a coisa fica pior. Ele pelo menos perdeu. Então, a gente voltando ao caso, né, do Acelino, ele com aquelas consultas, né, ele angariou para junto dele entidades infelizes. Por quê? Porque ele tratava de assuntos que não condiziam com a espiritualidade. Transformou-se a paisagem mental que o rodeava, porque cercou-se de pessoas criminosas, visando o ganho sistemático. As baixas correntes mentais dos inquietos clientes o encarceraram em sombria cadeia psíquica. E aí a gente lembra quando falou lá de sintonia, né? Que a gente vai estar cada vez mais ligado ao plano invisível. Mas a que parte do plano invisível a gente está se ligando? Olha o que Bezerra diz para nós. Cada um de nós forma a sua atmosfera moral, dentro da qual somente podem penetrar espíritos de nossa natureza, que são os únicos que a podem respirar, se nos permite a expressão. Então, gente, isso quer dizer que toda vez que nós acharmos que estamos sendo influenciados negativamente, vamos nos perguntar por quê, né? Alguma coisa vai mal dentro de nós para que nós estejamos sendo influenciados dessa forma, né? Aí ele fala dos negócios, né, delituosos dos homens de consciência viciada, contam igualmente com entidades perniciosas. O que acontece? Não adianta depois que a coisa acontece a gente perguntar onde começou, mas fatalmente é assim. Se a gente erra,
A gente pensa mal, sente mal, a gente vai atrair aqueles infelizes. E aí a gente vai passar a sentir ainda mais mal, a pensar ainda mais no mal, a realizar ainda mais ações, porque o mal em nós se potencializa com a presença dos espíritos infelizes, né? A morte chega e os consulentes criminosos também já desencarnados continuam ali assediando ele, querendo as consultas, querendo as notícias, né? E ele fica ali como que algemado, né? Por sinistros elos mentais, né? Pela lei vibratória, né? Pelas vibrações inferiores. Então ele diz que ele não teve assim a intenção, né? O propósito de ferir ninguém. Mas olha o que acontece. Ele, quando ele criou aquela situação de atender dessa forma, cobrando e dando notícias e fazendo aquilo que não é para fazer, ele provocou no outro também um erro. Ele colocou neles a esperança de obter aquilo que eles desejavam. Só que ele, a Celina, o médium, tinha conhecimento, os outros não. Então, de quem é a maior responsabilidade, né? Ele que tinha vindo ao mundo para trazer consolo e esperança, ele criou viciados da crença religiosa, porque esses que talvez nunca tivessem se voltado para religião nenhuma começaram a ir consultá-lo, e delinquentes ocultos, mutilados da fé e aleijados do pensamento. Aí a gente percebe com isso que nós não somos responsáveis apenas pela nossa ação em si, nós somos responsáveis pelas consequências das nossas ações, né? Pelo impacto do mal que eu realizo no outro. Às vezes, numa pessoa, aquilo tem uma consequência, em outra, tem outra mais grave. Então, nós somos responsáveis pelas consequências daquilo que fazemos, de como aquilo chega no outro, né? Ele aí lamenta porque não tem desculpa, porque estava esclarecido, né? E não tem perdão porque não faltou assistência divina. Chico Xavier diz assim para nós, que o tempo mais, assim, a questão mais aflitiva para nós, né? Quando chegamos no mundo espiritual, é perceber que perdemos tempo aqui na Terra, né? Que não fazemos o que deveria ser feito. Olha, aqui tem uns outros casos que eu vou passar, que é só para despertar interesse em vocês. Não dá tempo da gente comentar tudo. Tem um livro na livraria. Hein? É. Então tem um caso que a família era contra, tem um caso da médium que tinha medo de tudo, né? Esse aqui tinha a sensibilidade da recordação dos fatos passados também muito forte. E ele backup. Ele percebia, ele recordava as existências anteriores, e isso deveria servir para ajudar, né, as pessoas. Mas aí o que ele fez? Ele começou a querer identificar aqueles conhecidos antigos no tempo e no espaço, e ele passou a vida inteira pesquisando aquelas pessoas que ele conhecia e compondo aquelas fichas biográficas de tudo aquilo que ele já tinha sido e aqueles companheiros que conviviam com ele. Ele ficou tão viciado nessa atividade que ele chegou com alucinações no mundo espiritual. Aqui é um doutrinador, né? Ele também veio com muito conhecimento doutrinário. Ele tinha um grupo mediúnico que colaborava, que era dedicado, mas ele esqueceu a importância do esforço pessoal e, envaidecido com os conhecimentos que ele tinha, o que ele fazia? Ele praticamente assim humilhava aqueles espíritos sofredores que chegavam para serem orientados. Então ele não tinha amor para falar. Quando a gente recebe numa reunião mediúnica o espírito que sofre, a gente tem que recebê-lo com muito respeito, né? Com muita atenção, e saber o que vai dizer
para não aumentar ainda mais a dor dele. E ele fazia o quê? Ele queria demonstrar que ele estava sofrendo por culpa dele mesmo, que ele tinha errado e agora tinha que aguentar a dor, o desespero. Ele falava assim: não estávamos num grupo de intercâmbio entre o visível e o invisível? Não eram os médiuns simples aparelhos dos defuntos comunicantes? Por que não viriam aqueles que pudessem atender aos nossos interesses materiais imediatos? Aqui, ele também fazia o seguinte: não é que ele vendesse a mediunidade, não, mas ele explorava as coisas de maneira pessoal. Conversava sobre o que desejava, né? Fazia as perguntas que queria, achando que podia dominar a reunião, aquele intercâmbio, né? Aqui, Monteiro, é um caso que a gente já está vendo aqui pela imagem, né? Que vai falar de orgulho. Então, esse aqui a gente pode prestar mais atenção nele, né? Minha tarefa era colaborar na iluminação de encarnados e desencarnados. Me distraí completamente quanto à essência moral da doutrina. Na doutrinação aos desencarnados de condição inferior, fazia longas exortações decoradas na ponta da língua. Aos sofredores fazia ver que eles padeciam por culpa própria. Mas na vida profissional, como é que ele era? Ele tinha atitudes intolerantes, inflexíveis. Ele mesmo diz que durante o dia perseguia os clientes em atraso. À noite ele ia pregar o amor e a paciência. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente harmoniza dentro de nós esses dois opostos? Isso aí é bastante interessante para todos aqueles que têm a atividade, algum tipo de tarefa ou atribuição que gere domínio sobre aqueles que com ele trabalham. Por quê? Porque normalmente ele, quando se sente suficiente naquilo que faz, ele gera uma carga muito maior para aqueles que ele domina. E aí ele faz cobranças de tal forma que ele mesmo, se estivesse na situação oposta, não conseguiria cumprir. Precisamos ter muita atenção com isso, que isso são fatos geradores de vaidade. Essa questão do vício foi abordada no início e que em todos os casos, se observar, elas são comentadas, são muito importantes para que nossa vida cotidiana a gente tenha atenção. Porque nós sempre falhamos nessas questões, mas como somos extremamente detentores daquela posição de que nós achamos que o mundo gira em torno do nosso umbigo, mas não é não. Existem pessoas que fazem melhor e muito melhor do que nós. Normalmente nos julgamos acima das suspeitas, com qualidade e qualificação superior àqueles que comandamos. Mas não, às vezes faltou a ele a oportunidade de estar numa condição semelhante à nossa, por alguma coisa. Às vezes é a nossa vez, ainda não foi a dele. Então vamos atentar para isso, que normalmente nós utilizamos dessas situações e assim agimos inadvertidamente. Aqui, Vicente e André Luiz conversando, né? Então, Vicente fala dos falidos nas missões terrestres, que procuram restaurar as próprias forças e corrigir os erros cometidos. Muitos estão em estágios de aprendizado nas regiões mais baixas, né? Quer dizer, eles estão lá confinados em sofrimento, porque não conseguem sair, mas é um estágio de aprendizado. São infelizes prisioneiros uns dos outros pela cadeia de remorsos e recordações malignas. Aí aqui a gente já tira uma outra lição sobre o remorso, né? Toda vez que a gente se conscientizar de um erro cometido, não vale ter remorso. O arrependimento, sim. A gente se arrepende, reflete e parte para a recuperação do erro praticado, né? Para renovação íntima. Porque se a gente se acomodar no remorso, aí não se move mais. Exatamente, é isso mesmo. Como eles são médicos, né, eles comentam sobre a medicina e eles dizem que muitos colegas estão em bancarrota espiritual, né? Aí a gente fica pensando que esse compromisso maior tem que estar em todas as áreas, né? Todas as profissões. Mas quando a gente lembra que o profissional médico, ele tem o compromisso de cuidar do nosso corpo, da saúde do corpo, e que o corpo é a maior bênção que nós recebemos
para a existência aqui na Terra, para que possamos passar por essa existência, aí a gente entende que o compromisso deles é mesmo muito grande, né? Ele vai contar um caso aqui interessante sobre a culpa. Ele diz que um amigo médico era um cirurgião exímio e se deslumbrou com os ganhos financeiros, né? E aí a sua colaboração torna-se quase nula. E alguns desencarnados nas intervenções cirúrgicas que ele praticava, notando-lhe a irresponsabilidade, atribuíram-lhe a causa da morte física. A colaboração dele torna-se nula e quem assume? Então, pensa bem, se aquele que está sendo ali tratado ou operado não merece passar pelo infortúnio, a espiritualidade assume o comando. Isso acontece com a gente ouve falar na hora do passe, né? Se eu tenho que passar energia boa, positiva, de amor, para aquele irmão que está sentado na minha frente e eu não estou preparada, ele não merece passar por isso, ele não merece ser vítima da minha irresponsabilidade. Então, os espíritos anulam a minha ação e entram em ação. Assim eles faziam aqui com ele. E aí o que acontece? Alguns desses clientes, né, desses pacientes que desencarnaram, achando que a culpa era dele, né, do desencarne deles, eles começam a persegui-lo, né? Alguns foram orientados, aceitaram, mas 2 deles não aceitaram e continuam ali aterrorizando ele, né? Mas aí André Luiz pergunta, mas ele não era culpado diretamente dessas mortes, então por que ele está sendo atormentado desse modo? Como é que a espiritualidade permite que ele seja assim atormentado por esses espíritos infelizes se ele não tem essa culpa especificamente? Aí a gente pensa nas culpas, né? Muitas vezes a gente passa por coisas que naquele momento a gente não fez nada para passar por aquilo, mas é a lei de causa e efeito, né? A lei de ação e reação agindo na nossa vida. Então Vicente explica assim, não tem a culpa da morte deles, mas é responsável pela inimizade e incompreensão que criou naquelas mentes. Não tendo a consciência tranquila em razão de outras falhas cometidas, ele próprio se julga culpado e não consegue se liberar da culpa. Nós também, muitas vezes, não conseguimos nos liberar de certas culpas, não é? Porque a gente sente aquilo e não consegue se liberar, não consegue dar um passo adiante. O erro traz fraqueza. Ele não tem forças para se desvencilhar dos algozes. Perante a justiça divina, ele resgata faltas graves anteriores, né? Aprende a conhecer-se a si mesmo, aprende a entender as obrigações nobres e praticá-las. O dever bem cumprido é a luz firme para o dia e abençoado travesseiro para a noite. Então, essa questão da culpa, a gente vai ouvir uma opinião aqui. Arnice, quer falar, Marcelo? Eu gostaria. A gente, ao ver isso daí, reflete que o médium, quando a gente chega na casa espírita, o médium é aquele indivíduo que está em atividade numa sala mediúnica. Mas ali a gente observa que o médium é aquele que formata algum tipo de relação e de interferência e que isso não precisa obrigatoriamente acontecer numa sala mediúnica. Nas nossas relações psíquicas, emocionais, as nossas relações afetivas, felizes e infelizes, chamam para junto de nós irmãos menos felizes que geram essa interferência no nosso campo psíquico. Então, quando você está no seu ambiente profissional, quando você está no seu ambiente do seu lar, na sua família, com os seus vizinhos, com os seus amigos, nas suas relações de rua, dentro de um ônibus, nós estamos sofrendo essa interferência. Às vezes, alguns irmãos entram na casa espírita e querem ser os médiuns. E aí relaciona a mediunidade à reunião mediúnica. Mas a gente precisa observar que é o que ressalta aqui, que a nossa ação cotidiana, ela é uma ação que tem diretamente uma relação com o mundo invisível. E aquilo que vai
no nosso íntimo sinaliza o tipo de amigo que vai estar assomando-se a nós para aquelas relações. Porque aí a gente fala assim, que ótimo isso aí, são os médios que sofrem, os que falem. Então, eu como não sou médio, não sinto arrepio no cangote, não sinto uns negócios assim, uns estremeliques, não fico procurando a letra, o A, o B, eu estou isento disso e não está. As nossas relações emocionais, as nossas relações afetivas, o que a gente gosta, o que a gente quer e o que a gente sente, forma um link imediato com o mundo invisível. E aí a gente fale mediunicamente sem nunca ter sentado numa reunião mediúnica, simplesmente porque recebeu esses influxos emocionais que geraram uma interferência no campo psíquico e que viraram o cotidiano, né? Então, gente, não tem jeito não. Não deixem de ser espíritas. Insisto, não é difícil não. É um pouquinho difícil, mas a gente tem que insistir. Vai se melhorando. Então, o Décio vai falar mais um pouquinho aqui para a gente sobre a culpa e responsabilidade. Conceito de Deus. Então, a gente começa a achar que o Deus é quem pune você pelos teus erros. Ele te castiga por aquilo que você faz. E acha que isso é lei de ação e reação. Então, eu falo assim, se eu estou passando por isso, é porque Deus quis. Se Deus quis, é porque eu fui mal no passado. Então, eu não tenho alternativa, eu tenho que sofrer aquilo ali e fim de conversa. Não é bem assim. Né? Não é bem assim porque ele não castiga, né? Porque ele não pune, porque ele é todo amor, todo bondade. Né? Então, se a gente, que é muito, muito inferior a ele, a gente não é capaz de infligir dores aos nossos filhos, quanto mais ele. Né? Mas, de qualquer maneira, ele não exime cada um de nós das consequências dos nossos atos. Aí sim é a lei da ação e reação. Então, se eu cometo um ato de desamor, eu me desequilibro, e esse meu desequilíbrio vai acabar me trazendo alguma consequência. E eu vou sofrer essa consequência, mas ela depende da maneira como eu me vejo e da maneira como eu vejo aquilo que eu fiz. Então, por exemplo, se eu passei uma vida inteira como assassino, dando tiro no coração das pessoas que eu matava, eu posso nascer com uma malformação no coração, ou eu posso nascer cirurgião cardíaco e vou consertar o coração dos outros. Né? Se eu cometi erros contra as crianças, eu posso nascer com malformação, com uma série de problemas, ou eu posso nascer com a oportunidade de resgatar o meu déficit, as coisas que eu fiz de errado, cuidando de crianças. Será que é Deus que escolhe para a gente que caminho que a gente vai levar? Quer dizer, esse aqui, não, esse aqui vai nascer mal formado e vai sofrer. Esse aqui não, esse aqui eu vou dar oportunidade para ele ser alguma coisa que vá resgatar o déficit que ele criou no passado. Não, quem vai escolher o caminho somos nós mesmos. Como que a gente faz isso? Através da maneira como nós nos vemos e da maneira como nós vemos aquilo que nós fizemos. Né? Então, se eu acho que Deus pune, se eu não penso, né, no amor divino, quando eu faço alguma coisa de ruim e eu acho que Deus ele segue a lei de Talião e não da lei de ação e reação, eu não vejo saída para o mal que eu fiz. Então eu vou passar exatamente por aquilo que eu passei. Mas se eu vejo que eu errei, eu percebo o meu erro, eu percebo as consequências do meu erro, mas eu desejo corrigir o meu erro, então eu estou tendo uma atitude produtiva, positiva, e aí eu vou encontrar maneiras de eu corrigir aquilo lá. Bem, pessoal, chegou bastante informação para que todos nós possamos refletir, não hoje, até o próximo encontro, que certamente vamos trazer
tantas outras informações que vão ser boas para todos nós. Ô Kátia, você, por favor, você quer... Já pode? Vera, você... Márcio pediu para a gente lembrar do almoço no dia... Que dia é, Marcelo? Dia 6 é hoje. 16. Ele disse que foi psicografado, então vocês imaginam a letra, né? Aí eu falei, 6 é hoje, como é que vai ter almoço? Gente, dia 16, tá? Dia 16, 12:30, a gente tem um almocinho aqui. Não deixem de vir. Gente, antes de nós encerrarmos, eu preciso dizer para os companheiros uma coisa muito séria que ainda acontece em meio espírita. Isso que nós vimos hoje serve como um alerta para aqueles nossos irmãos, para as nossas irmãs, que têm o hábito de ir àquela senhora que lê a vida da gente, que revela o amanhã, que traz o seu amor de volta em 5 dias, que abre os seus caminhos, que te ensina um banho miraculoso, que te ensina uma coisa que a gente não acredita muito não, mas vai, porque é só R$50. Veja, não só isso incita em nós a falta de saber, de informar e de fazer as transformações individuais, como nós nos acompliciamos ao mundo invisível e infeliz e estimulamos a corrupção que esses companheiros médiuns vivem. Então, assim, é inadmissível um indivíduo que vem à casa espírita, que leia a doutrina espírita, que se informe sobre o tema espírita, ter o hábito de ir a uma pessoa muito bacana, ela tem uma aura muito bonita, ela lê a vida da gente, você não fala nada, ela só sai lendo, é baratinho, é só R$20, é R$30, e depois ainda tem um banho, uma ervinha, isso não se insere mais, porque de uma certa sorte, a gente instiga a corrupção, a gente fomenta o equívoco, a gente faz com que o equívoco se siga. Então, assim, quando nós estivermos andando pela rua e virmos em um muro, uma parede, dona fulana faz, desfaz, arranque, jogue fora, ajude aquele companheiro a não se endividar. Faça isso e ajude ali aquele indivíduo. É algo que, se ela botou aquilo ali, porque nós estamos vendo aqui os médiuns, mas nós temos aqui em volta, aqui na nossa cidade, um conjunto de pessoas que oferecem esses serviços. E eles aumentam. E se eles aumentam, é por quê? Porque tem gente que vai. E o pior, tem espírita que vai. Né? Tem espírita que vai, pessoas que tiram senha para ir lá para consultar, para ouvir do mundo invisível aquilo que a gente já sabe no nosso índice de transformação. Então, gente, quando a gente vê isso daí, tira isso da vida da gente, o que joga a carta, o que vai te revelar, vai facilitar, vai te dar um banho de limpeza. Mude a maneira que você vive, que tudo de ruim que está acontecendo muda. É uma sequência, é lógico e é racional. E sem contar, gente, que é bom que saibam também, existem palavras combinadas que nós não falamos nada e que dizemos muita coisa, que é o que eles usam como argumento. Tá? Vamos entender isso também, é uma questão inteligente. Olha só, na próxima quinta-feira, quem vai fazer a explanação e a apresentação da continuação do capítulo 14º até o 30º, se eu não me engano, a 23. Turra e Flávio Scali. Vamos continuar para que a gente possa aprender um pouco mais sobre isso que nós começamos hoje.